Boa noite a todos os nossos amigos do Instituto Pro Pessoa Idosa Maria de Nazaré Oliveira Guzmão. Hoje é dia 14 de novembro, sexta-feira, são exatamente 18 horas e 16 minutos. E venho hoje aqui de uma forma muito triste e também de um momento de reflexão, né? Hoje pela manhã eu estava numa consulta lá na Apvida, me lembrando que apesar dos meus 70 anos eu tenho um plano de saúde, tá? E de lá mesmo eu postei uma enquete sobre a questão da pessoa idosa e a questão dos pets. Eu inclusive gravei vídeo com meus pets dizendo quanto o carinho e o amor que eu tenho pelos meus pets, mas também fazendo uma reflexão sobre nós, pessoas idosas acima dos 60 anos, né? O famoso 60 a mais. Infelizmente, hoje nós perdemos um ícone da nossa culinária amazonense, né? A minha amiga, empresária, Charuf Narsa. Charuf eu conheci nos anos 70, na época que eu era presidente da Câmara Municipal de Manaus, e aí a gente fazia normalmente nossos almoços lá no restaurante dela, e de lá para cá nós ficamos, não grandes amigos, mas toda vez que nós nos encontrávamos, sempre tínhamos uma coisa para falar, sobre sempre alguma coisa, as nossas amizades em comuns. Quando ela mudou para Bartolomeu Bueno, a primeira pessoa que ela procurou foi a mim. Disse: "Pô, eu vou morar aqui perto de você. Eu vou morar aqui." Aí eu fui saber que ela ia, o Menga tinha alugado a casa para ela, e ela disse: eu quero morar justamente aqui perto da tua casa de festa, porque eu já não consigo mais fazer os grandes jantares, os grandes almoços, então aqui, ficando perto de casa, quando eu terminar de fazer meus almoços para os amigos, eu já corro para minha casa. Poxa, vai ficar legal, tudo bem, tranquilo, seja bem-vindo, ô Dom Pedro. Então tudo a Charuf me ligava. Se ela fosse sair de casa, ela me ligava: "Gini, dá uma olhada na minha casa, olha a minha casa." Todo mundo sabe que a Charuf perdeu um tempo aí atrás o marido dela, o Lincoln, né? E aí ela passou a morar sozinha. E no mês de maio ela perdeu o último irmão dela, se eu não me engano, eu acho que era o último irmão dela. Porque ela me ligou muito abalada: disse: "Olha, Gini, hoje vou até cancelar um evento que iria ter lá na Rubi, perdi meu irmão." Então eu digo: "Charuf, não se abate, né? A vida vai continuar." Mas eu nunca tive a oportunidade de saber que a Charuf não tinha um plano de saúde, né? O que ocorreu? Há 3 a 4 dias atrás, ela passou a sentir uma dor de cabeça muito forte e também muito dores no peito. E aí ela, como sem planos de saúde, correu para o 28 de agosto. Por incrível que pareça, passaram 3 dias sem ela ter um diagnóstico. Quando ela foi ter um diagnóstico, já tinha praticamente a doença que acometia cardíaca, e que deveria ter, acho que começou com aneurisma, porque era muito estranho as dores muito fortes da dor de cabeça, né? Ela ainda foi para o Francisco Mendes, voltou para o 28 de agosto, teve 2 paradas cardíacas e morreu. Aí eu te pergunto, como te perguntei hoje de manhã: cadê os hospitais dos idosos? Se nós tivéssemos um hospital para idoso, essa senhora que está aqui atrás, ícone da culinária amazonense, ainda talvez tivesse uma chance de estar viva. Sabe por quê? O 28 de agosto atende todo tipo de casos lá, mas não tem uma especialização de nada. Então nós idosos, aqueles que não têm plano de saúde, estão fadados a ir para uma UBS, para uma policlínica ou para um 28 de agosto que atende todos os tipos de problema. E essa senhora passou 3 dias sem diagnóstico. Senhor governador Wilson Lima, o senhor que acabou de inaugurar um hospital para pet, cadê o hospital dos idosos? Sabe por quê? Porque se tivéssemos um hospital com especializações em idosos, nós teríamos médicos que fatalmente teriam detectado o diagnóstico da doença que acometia naquele momento a minha amiga Charuf Narsa, e talvez tivesse uma chance de estar viva, né? Mas ela, como não tinha plano de saúde, os senhores deputados, vereadores,
os senhores têm plano de saúde, eu sei disso. E mesmo aqueles que ficam sem mandato têm plano e continuam com plano de saúde. E aquelas pessoas como a Charuf, que passou a vida toda trabalhando e no final da vida não tinha condições de pagar um plano de saúde, porque tu sabe quanto é que custa um plano de saúde particular para uma pessoa da idade com mais de 79 anos de idade? Para mais de 1.800, R$2.000. Não tem quem consiga pagar. E hoje de manhã eu fiz uma enquete. Quem vale mais, o seu pet ou o idoso? Pouquíssimas pessoas responderam. Somente uma pessoa hoje à tarde me disse assim: o pet, o idoso e as crianças estão todos no mesmo nível. Todos no mesmo nível? Eu, se comparado ao meu pet, que eu amo tanto, de uma criança que tem um hospital, pelo menos tem um Joãozinho para ir ao hospital das crianças para atender eles, mas nós idosos não temos. E essa senhora vem me dizer que nós estamos todos no mesmo nível. Que nível é esse que nós estamos? Eu, como idoso, não aceito que a morte dessa senhora tenha sido em vão, né? E que alguém tem que ser responsabilizado por isso. Vou continuar batendo. Senhor governador Wilson Lima, o senhor lembra do café da manhã que o senhor estávamos lá no Ipaã e eu disse: no senhor é ouvido, governador? Preciso falar com o senhor sobre política e sobre nós idosos. O que é que o senhor fez? Mandou a sua secretária fazer uma série de anotações. Eu estou aguardando esse telefonema até hoje, governador. Eu vou rodar este vídeo em todas as redes sociais para saber que nós, idosos, somos comparados pior talvez do que um pet. Essa senhora morreu, amigo, porque passou 3 dias sem um diagnóstico no 28 de agosto, e eu vou ficar calado? E eu vou dizer que estou menor que um pet? Eu não aceito, senhor governador. Quantos idosos vão morrer igual a Charuf? Quantos idosos vão precisar morrer ainda igual a minha amiga Charuf Nassa? Porque não teve oportunidade de ter um plano, mas os senhores políticos, todos os senhores têm. Ou então vão para o Albert Einstein lá em São Paulo quando precisam, né? E nós vamos para uma UBS ou para uma policlínica. Ou um 28 de agosto que atende todos os tipos de casos, mas não é o caso do idoso. Vou finalizar este vídeo indignado com a política pública que o governo do estado não dá a nós idosos. Nós temos 3 vereadores para defender a causa animal e uma deputada estadual e um hospital público veterinário. Palma para os meus pets, palma para Charlotte, palma para o meu cachorro que está lá atrás. Esqueci até o nome, de tanta raiva. Quantos idosos vão precisar morrer ainda? Sem diagnóstico? Porque nós, idosos, precisávamos ter um tratamento diferenciado. Mas nós somos piores que os pets. Ou então estamos no mesmo patamar, né, dos pets. É uma tristeza que a gente tenha perdido uma pessoa com 79 anos de idade ainda, trabalhadora, que fazia todos os eventos dela lá numa casa de festa que nós temos no Dom Pedro, de uma forma tão absurda. Minha amiga Charuf, a sua morte não será em vão. Seus amigos estão lhe homenageando, né, nas páginas sociais, nos blogs, nos coisas. Nós não queremos homenagem desta forma. Nós queremos que se faça justiça com a sua morte. A sua e de tantos idosos que estão na beira da fila para morrer. Não me calarei, porque idoso estou e idoso brigarei pela minha causa, que está lá no Estatuto do Idoso, que eu tenho direito, né, à assistência médica, à assistência jurídica do Estado e do município. Trabalhei a vida toda para quando chegar no final da vida eu não tenho a dignidade de ter um hospital que possa atender a mim como pessoa idosa.
E eu tenho um hospital para pet. Eu tenho uma praça bonita lá no Quista para pet. Mas não tenho uma praça para onde o idoso possa sentar final da tarde, conversar e bater papo. Nós não morremos não, senhor governador. Ô, senhor prefeito, senhor senador, senhor deputado estadual, senhor vereador, nós não morremos. Nós estamos vivos e fazemos questão, sabe por quê? Porque fomos a vida toda pagador de impostos. E precisamos que a morte da Charufe sirva como exemplo para vocês, né, fazerem um momento de reflexão que nós idosos, e eu vou para o meio da rua incentivar que eles votem mesmo. E votem de uma forma muito correta. Termino este vídeo hoje triste, magoado, né, e com um sentimento assim muito ruim dentro de mim. Tomara que não me faça mal. De ter que ver a partida de uma amiga de uma forma dessa, tão estúpida como foi a da minha amiga Charufe Nassa. Que vai em paz mesmo. Que se Deus o permita, reencontre o Lincoln lá, né? Que seu filho tenha força para aguentar esse baque tão grande. Mas nós vamos continuar a nossa luta.